Daí, meu povo, vamos lá, dando sequência na correção dos exercícios. Nesse vídeo agora, a professora vai explicar a correção dos exercícios 7 ao 12. Vamos ao número 7. Em países frios como o Canadá, costuma-se colocar um aditivo nos radiadores dos automóveis para que a água não congele, quando estes ficam muito tempo parados. Esse mesmo aditivo é usado no Brasil para evitar que a água do radiador sofra um aquecimento muito intenso. Explique o efeito coligativo em cada caso. Bom, gente, quando se adiciona um soluto não volátil, nesse caso o aditivo na água, vai abaixar a pressão de vapor, aumentando assim a temperatura de ebulição, o que evita o aquecimento da água do radiador no Brasil, um país mais quente. Ao adicionar esse mesmo aditivo na água, ele também vai abaixar a temperatura de congelamento, o que evita o congelamento da água do radiador no Canadá. Os efeitos aí coligativos relacionados, no caso do Brasil, a ebulioscopia, temperatura de ebulição, e no Canadá, a crioscopia, temperatura de congelamento. Então, olhem só como ficaria aí a resposta para vocês. Ao adicionar o aditivo, soluto não volátil, na água, ocorre o abaixamento na temperatura de congelamento, efeito chamado crioscopia, o que faz com que a água não congele em países como o Canadá. E também ocorre o aumento na temperatura de ebulição, efeito conhecido como ebulioscopia, o que faz com que a água não sofra um aquecimento intenso no Brasil. Fechou? Compreenderam aí este exercício? Número 8. Observe o seguinte experimento realizado à mesma temperatura e pressão. Está aqui o experimento. Num tubo de ensaio, água com sal e no outro só água. Então, aqui eu tenho uma mistura e aqui eu tenho o solvente puro. Gente, a mistura vai ter uma pressão de vapor menor do que a água pura. Vai ter um ponto de ebulição maior do que a água pura. Vai ter uma temperatura de congelamento menor do que a água pura. Então, em relação ao experimento, podemos afirmar exceto. A pressão de vapor do solvente, no caso, o solvente aqui é água pura, é maior do que a solução, que é a mistura água com sal? Sim, porque quando eu coloco o sal vai baixar a pressão de vapor. Então, a água tem uma pressão de vapor maior. Está correto e eu estou indo em busca do exceto. O ponto de ebulição da água é maior do que a mistura? Errado, né? O ponto de ebulição da água é menor do que o da mistura. Então, qual é a nossa alternativa incorreta aqui? O nosso excesso? Alternativa B. Ok? Exercício 9. Compare os 3 líquidos abaixo com o seguinte gráfico de 3 solventes. Então, vocês têm aqui 3 líquidos na tabela, água, etanol e éter. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius, 78 e 35. E aqui o gráfico, pressão de vapor na vertical e temperatura na horizontal. Comparado o gráfico e a tabela, é correto afirmar que. Então, vocês compararam a tabela e o gráfico. O que está correto aqui? Bom, aqui vocês têm o solvente, o líquido 1. Este tem a maior pressão de vapor e a menor temperatura de ebulição. Então, comparem com a tabela. Quem é que tem a menor temperatura de ebulição? O éter. Então, aqui no 1 vocês têm o éter. 2. Já tem uma temperatura de ebulição maior do que a do éter e menor do que o 3. Quem é que tem uma temperatura de ebulição maior que a do éter? Maior que 35 e menor que o 3. O 3 já tem a temperatura de ebulição maior aqui, ó. Maior temperatura de ebulição. Quem é que tem a maior temperatura de ebulição aqui? A água. Então, conclusão, quando eu comparo esse gráfico com a tabela. 1 é o éter, 2, etanol, 3, a água. Certo?
Qual é a alternativa que vocês vão assinalar no exercício 9? Alternativa C. O solvente 3 é a água. Fechado? Exercício 10. Observe o desenho que mostra um recipiente contendo duas soluções de NaCl. Que eu tenho recipiente 1, solução 0,2 mol por litro. Recipiente 2, solução 0,4 mol por litro. Com base no desenho, podemos afirmar que ocorrerá um ou uma. Gente, com base nesse desenho, uma membrana semipermeável, recipiente de um lado nós temos a concentração 0,2, do outro a concentração 0,4. Isso é característica da osmose. Vai passar água do meio menos concentrado, que é o hipotônico, para o meio mais concentrado, que é o hipertônico. Então, se a água passa daqui para lá, o volume aqui vai aumentar, a concentração aqui vai diminuir. O que vai acontecer aí? Diminuição da concentração da solução 1, aumento do nível 2, aumento do nível da solução 1. O que nós vamos ter aí? Então, se vai passar água do meio menos concentrado para o mais concentrado, nós vamos ter aí o aumento do nível da solução 2, porque a água vai passar do 1 para o 2, aumentando o nível da solução 2. Fechou? Exercício 11. O acúmulo de neve nas estradas é um grave problema em países com inverno muito intenso. Para melhorar as condições das vias, grandes quantidades de sal são despejadas sobre a neve. Qual o objetivo de se jogar sal na neve? Bom, o objetivo é derreter a neve. Explique quimicamente este fato. Por que derrete a neve quando eu coloco o sal sobre ela? Derrete porque a adição do sal, que é um soluto não volátil, vai abaixar a temperatura de congelamento da água. Então, se baixa a temperatura de congelamento da água, naquela temperatura a água vai ser líquida, portanto vai derreter. Isso é o efeito conhecido como crioscopia. Aqui está a resposta para vocês. O objetivo é fazer com que derreta a neve. Tal fato é explicado pela crioscopia. Isso ocorre pois ao adicionar o sal, um soluto não volátil, ocorre um abaixamento na temperatura de congelamento da água, ocasionando assim o derretimento da neve. Fechou? Exercício 12. Analise os dois fenômenos a seguir. 1. Ao preparar uma salada de frutas, uma cozinheira picou as frutas e colocou em uma vasilha e logo após adicionou um pouco de açúcar. Ao passar certo tempo, ela verificou que aos poucos a salada ficava cada vez mais encharcada. Uma salada de alface foi temperada com solução de vinagre e sal. Após certo tempo, as folhas murcharam. Então, nesses itens 1 e 2, indique a propriedade coligativa. Qual é a propriedade coligativa que é comum aos dois acontecimentos que ocorrem em nosso dia a dia? Nesses dois acontecimentos citados aí. Qual é? Osmose. Isso aí, é a osmose. Passagem do solvente, no caso da água, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que no caso é a vasilha onde está o açúcar, no item 1, e é ali onde está a salada, no prato onde está a salada, que tem o vinagre e o sal. Então, passou do meio menos concentrado, no caso da fruta ou da folha de alface, para o recipiente onde está o açúcar, no item 1, e onde está o vinagre e o sal, no item 2. E por isso que murcharam. Efeito osmose. Certo, gente? Espero que vocês tenham feito a tarefa, que vocês tenham acertado a tarefa, e que se vocês erraram, mas que tentaram fazer, e que agora, ouvindo a explicação da professora, vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado dúvidas, coloque nos comentários para que eu possa esclarecer. Certo? Depois disso, façam a atividade proposta. Beleza? Um grande beijo, fiquem bem
Se cuidem e até a nossa próxima aula.